Olá, amados. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus se faça presente em mais esse dia, né? Glória a Deus por tudo que Ele faz por nós. Esse Deus maravilhoso, Deus amoroso, né? Aquele que nos amou primeiro. Hoje eu queria deixar uma mensagem aqui falando da importância de entendermos, né, sobre as tentações, né? Nós não somos tentados por Deus. Nós temos que entender isso. A tentação ela vem dos próprios desejos nossos. Nós temos que estar muito atento a isso, né? As pessoas acham que a tentação vem de Deus. Ah, Deus está me tentando. Não, de módulo nenhum, né? Deus não tenta ninguém, até porque ele não pode ser tentado pelo mal, né? De fórmula nenhuma. Isso aí você pode dizer que, que o desejo do seu coração e o inimigo está usando uma fórmula de te tentar, né? Esse daí pode ter certeza que pode estar por trás de todas as tentações, pois ele é o inimigo de nossa alma, quem quer nos destruir. Mas quero deixar aqui uma oração antes. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de falar da Sua palavra mais uma vez. Abençoa-nos nessa leitura, que possamos ter entendimento da Sua palavra e que façamos com a maior reverência, Senhor, sabendo que essa palavra é viva, que há uma palavra que precisamos pedir ao Espírito Santo que nos dê entendimento e que possamos estar colocando-a em prática. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Então, amados, assim como eu estava falando, né, então nós temos que entender isso. É importante entendermos, né, que o nosso Deus não tenta ninguém. Eu quero deixar aqui 4 versículos para que sirva de base nessa caminhada nossa. Encontra-se em Tiago, capítulo 1. Vou estar lendo o versículo do 13 ao 16, que diz assim, ó: Ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Mas cada um tentado, quando atraído, engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Não erreis, meus amados irmãos. Olha isso, né? Olha o que fala essa palavra. Eu vou estar falando ponto a ponto para a gente ter um entendimento aqui, né? Muitos já têm um entendimento, mas muitas pessoas não entendem isso e acham que está sendo tentado pelo nosso Deus. Mas como eu falei anteriormente, né, Deus não tenta ninguém. Não sou eu que estou falando, é a própria palavra. Que vamos estar lendo ponto a ponto. Tiago capítulo 1, vou estar lendo o 13. Ó. Ninguém sendo tentado, diga de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ninguém tenta. Né? Então a palavra já nos deixou clara que Deus não pode ser tentado pelo mal. Né? Geralmente, essas coisas que pensamos, essas tentações são sempre coisas ruins, né? São coisas que não agradam a Deus. Então Deus não pode ser tentado por essas coisas, e se ele não é tentado, ele também não tenta ninguém, né? Ele não vai colocar aquilo ali como um desejo para a gente, de módulo nenhum. Então nós temos que ter esse entendimento. Aí a gente pula para o 14 que diz, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência, né? Olha isso daí, pela sua própria concupiscência, né? Pelos próprios desejos, né? Nós somos tentados pelos nossos próprios desejos, né? Desejos incontrolados. Então, nós temos que estar muito atentos sobre isso. O que, que o inimigo ele faz? Ele fica ao redor prestando atenção no que a gente fala, né? Cada um, vamos botar que a pessoa tem um desejo eh, de apanhar alguma coisa de alguém, né? Ah, se eu pudesse, eu apanhava aquilo ali, né? Eu tenho vontade de ter aquilo ali. Ou então traição. Ah, se me desse uma oportunidade, eu trairia minha esposa ou meu esposo. Aí o que que o inimigo faz? Né? Ele vê esse desejo do seu coração e aí ele começa a criar oportunidade para aquilo ali acontecer, né? Então é aí que começa. Geralmente, né, as nossas tentações vêm dos nossos próprios desejos e que muitas das vezes nós revelamos isso daí em uma conversa e o inimigo nos ouve. Então, automaticamente o inimigo ele cria oportunidade, né? Eh, mas se olharmos, o culpado de tudo isso daí somos nós mesmos, né? Porque o desejo está dentro de nós. O inimigo ele só vai criar oportunidade. E aí, o 15 diz assim, ó,
Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, né? Então, olha lá, aquele desejo do nosso coração estava um desejo. Então, dá à luz o pecado. A gente acaba fazendo aquilo ali, né? Ah, vai lá e faz aquela coisa que não agrada a Deus. E aí, depois de dar à luz o pecado, e o pecado sendo consumado gera a morte. É aí que tem o problema, né? Quantas pessoas aí, não é morrendo fisicamente direto não, mas morrendo espiritualmente por causa de pecados, né? Foi lá, fez algo e depois fica remoendo até aquilo ali, fica com a consciência pesada, ou então alguns nem ficam com a consciência pesada, mas automaticamente o seu espírito morre. Por quê? Porque não tem como o seu espírito estar ligado ao Espírito de Deus se você está dando, se você está permitindo andar no pecado, né? Você sentir talvez um desejo na mente é ruim, mas ainda você não gerou o pecado. O problema é quando você permite que aquilo ali, né, vai abrindo brechas na sua vida e daqui a pouco você consuma, né, e faça aquilo ali. Você acaba pecando, né? Ah, veio um desejo na sua mente, você dobrou o seu joelho no chão, pediu perdão a Deus, pede a Deus para tirar aquilo ali da sua mente, tranquilo, né? Agora, um exemplo. Vamos botar que você briga com alguém e você fala assim: "Ah, que vontade de dar um soco em alguém", né. Pode acontecer, nós seres humanos, nós somos meio fracos. Eh, e aí vem aquele desejo, você dobra o seu joelho no chão, pede perdão a Deus. Está perdoado, tudo tranquilo. Agora qual o problema? Você, né, permite aquilo ali, e aí você vai lá e conclui, você vai lá e dá o soco na pessoa, né, gera uma briga ali, gera uma confusão, toma raiva daquela pessoa, né, o pecado foi consumado. Aí esse pecado gera morte. Que tipo de morte? Você vai ter raiva daquela pessoa, aquela pessoa raiva de você, pode gerar morte física, sim. Quantas pessoas morrendo por causa do pecado, né? Não são poucas. Quantas pessoas, né, morrendo por coisas que fez, né? Coisas que poderia ter sido evitado, mas nasceu o desejo no coração e aí a pessoa permitiu, né, que aquele pecado fosse consumado e aí depois de consumado gerou a morte. Então nós temos que estar muito atentos sobre todas essas coisas, porque a Bíblia mesmo nos aconselha, né? Nós temos a palavra do Senhor, nós temos que entender que nós que estamos em Cristo, nós não vivemos mais pela carne, nós vivemos pelo Espírito. A carne e o espírito, eles não são amigos um do outro, não. Por isso que às vezes a gente tem um desejo, né? Você sente uma vontade, mas a sua mente fica brigando com aquilo ali, falando que não está certo, né? Aquilo ali é o seu espírito dizendo, não faça isso daí, apesar da sua carne querer. Então nós temos que estar muito atentos, entender isso daí, né? Por quê? Temos que entender. Porque se nós entendermos, nós não vamos errar, né? E os que não erram, né, andam no caminho do Senhor todos os dias, pedindo ajuda ao Espírito Santo, entendendo, né, que se não falhamos hoje, temos que buscar para não falhar amanhã. E assim todos os dias. Por quê? Né, nós temos que estar na presença do nosso Deus todos os dias, o tempo todo, lendo, buscando, porque o inimigo de nossas almas, né, está sempre aí preparando a armadilha dele. Né? Nós temos que ter muito cuidado com o que falamos, né? Quantas pessoas, às vezes desejando a própria morte, nem quer morrer exatamente, mas fala: "Ah, minha vida está uma merda, eh, que vontade de tirar a minha vida", é tudo que o inimigo precisa, né, que aí ele já vai trabalhar em cima disso daí, e quando vem a morte mesmo, a pessoa nem quer, né, quando vem a morte, acontece alguma coisa, aí fica apavorado, né, porque fala da boca para fora, né, não pensa no que fala, só que isso daí já está gerando desejos no seu coração que o inimigo trabalha sobre isso. Então, que nós venhamos entender, né? O nosso Deus não tenta ninguém, se estamos sendo tentados, é pelo próprio desejo do nosso coração, e o inimigo de nossas almas acaba nos criando oportunidade para que a gente até morra naquilo ali. Ele quer mais que a gente morra no pecado, para a gente não poder desfrutar das maravilhas, né, que o Senhor preparou para nós no céu. Então, essa é a mensagem de hoje, né, que nós venhamos ter esse entendimento que o nosso Deus não tenta ninguém, né, mas que a tentação ela vem dos nossos próprios desejos e que o inimigo trabalha sobre esses desejos para que a gente os faça
e acabamos morrendo, né, sem salvação. Então essa é a mensagem de hoje, vou deixar aqui uma oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, pela sua palavra que nos dá entendimento, Senhor, da importância de entendermos a sua palavra e entendermos tudo que acontece ao nosso redor. Muito obrigado pelo Senhor ter as deixado, que nós possamos estar as guardando em nossos corações, para que a gente venha entender e andar em santidade todos os dias. Eu agradeço por tudo, lhe peço que abençoe a cada um que chega até esse ponto da mensagem, Senhor. E a cada um também que inicia, mas não termina. Abençoa, os guarde e os proteja. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Essa é a mensagem de hoje, amados. Que Deus os abençoe.